A paz do Senhor Jesus, estou aqui mais uma vez com uma mensagem de Deus para abençoar a sua vida. Eu quero meditar no livro de Tiago, a carta de Tiago, que é uma carta universal, é uma carta que aqui no capítulo 1, versículo 18, diz o seguinte, a partir do verso 18. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícia de suas criaturas. Sabei isto, meus amados irmãos, que todo homem seja pronto para ouvir, que é isso que eu quero que vocês ouçam agora, e tardio para falar, tardio para se irar. Antes de você ficar irado, antes de você não entender, ouça primeiro tudo que eu vou falar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Aí ele fala, pelo que rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar a sua alma. Então eu quero enxertar uma palavra em você neste momento. É uma palavra que te dá a condição de você ser um filho verdadeiro, de você ser justificado pela verdade, não pela mentira. Porque muitas das vezes existem muitas mentiras sendo pregadas e as pessoas não conseguem nascer de novo. E Jesus disse que é necessário nascer de novo para ver o reino de Deus e nascer da água do Espírito para entrar no reino de Deus. E aqui no verso 18 ele fala, segundo a sua vontade, ele nos gerou de novo pela palavra. Quer dizer, se ele nos gerou de novo, nós temos que viver como uma nova criatura, como um menino, como uma criança, né? E quando uma criança, a Bíblia fala assim em 1 Pedro, capítulo 2, verso 1. Deixe, pois, toda malícia, todo engano e fingimento, inveja e todas as murmurações, e desejai afetuosamente como menino, novamente nascido, o leite racional, não falsificado, para que por ele você vai crescer. Para que você se torne o que, amado? Aí no versículo 10 fala, para que você se torne uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, não pecadora. Um povo adquirido, para que você venha fazer a obra, aqui ó, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que noutro tempo não era povo, você não era o povo de Deus. Mas agora sois povo de Deus, que não tinha alcançado a misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. Tem gente ainda pedindo misericórdia a Deus, porque eles ainda não alcançaram a misericórdia. Mas por que, pastor, que eles ainda não alcançaram a misericórdia e ficam pedindo misericórdia? É porque eles não foi gerado pela palavra da verdade. É óbvio. Diz aqui no verso 18, Tiago 1,18. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como primícia de suas criaturas. Então, ele nos gerou de novo. Nós temos que viver como nascido de Deus. Uma pessoa que nasceu e nasceu sem pecado. Porque Jesus tomou sobre si todo o pecado. E depois que ele tomou o pecado e tirou o pecado, foi levado para o deserto pelo Espírito Santo. Ele voltou do deserto e dizia a todos os pecadores que ele encontrava, que tinha fé no coração, que cria nele, confiava nele. Jesus falava, perdoados já estão os seus pecados. Então, todos aqueles que se aproximavam de Cristo, crendo nele, ele de imediato recebia, logo de cara, o perdão. Mas espera aí, ele recebeu o perdão, mas a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Aí Jesus foi lá na cruz e derramou o seu sangue. Pagou o preço. E Jesus, em muitas ocasiões, nas suas explicações, ele sempre disse que quem vai subir aos céus é o justo. Aí tem pessoas falando, mas pastor, a Bíblia diz que não tem um justo sequer.
não tem um justo sequer porque eles não lê Bíblia. A Bíblia fala lá em Gênesis capítulo 7 que Deus falou, Noé, te vi justo diante de mim nesta geração. Deus chamou Jó de justo, chamou Daniel de justo. Justo é aqueles que crê para ser justificado. E tinha muitos homens no Antigo Testamento que eles tinham essa fé. A Bíblia diz que Simeão e Ana eram justos. Davi disse, fui moço, agora sou velho, nunca vi um justo nessa descendência mendigar o pão, lá no Salmo 37. Então, o justo vai alcançar os céus. Os justos são justificados pela fé que Deus requer de nós. Então eu quero deixar, ou melhor, enxertar essa palavra em vocês, porque é essa palavra que pode salvar a sua alma. O que faz você pensar que você vai entrar no céu dizendo ainda que tem pecado, depois de dizer que crê na obra perfeita de Jesus? Você está anulando a obra de Jesus na sua vida. Tem muitas pessoas hoje que ainda não entendeu que o que pode impedir ele de entrar no céu é o pecado. Porque a Bíblia diz que o pecado separa o homem de Deus. Isaías 59 fala que a mão do Senhor não está encolhida, nem os ouvidos agravados para que não os possa ouvir. E nem a mão encolhida para que não os possa alcançar. Mas os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Então Jesus veio e tirou essa separação, pagou lá na cruz, quitou a dívida. Para agora você viver não na carne, mas no Espírito. Porque aquele que vive no Espírito, o diabo não tem o poder de o acusar. Tanto que a Bíblia fala, nenhuma condenação há para aqueles que está em Cristo Jesus, mas que não anda na visão da carne. Se você andar na carne, se você satisfazer a vontade da carne, aí vai dar ruim. Aí fala no versículo 2, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Você crê nisso? Então eu quero enxertar essa palavra em você para que você deixe de ser um pecador e passe a ser uma nova criatura em Cristo e viva não para a carne, mas viva para Deus. A Bíblia diz em Romanos capítulo 6, eu quero meditar com você de uma forma muito clara, dizendo assim, sabendo, 6:9, sabendo que havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não terá mais domínio sobre ele. Pois quanto ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto viver, viver para Deus. Aí ele fala, assim também vós, Paulo escrevendo aos Romanos, considerais como os mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedeceres em suas concupiscências. Aí no versículo 16 ele fala, não sabeis vós a quem a vós apresentardes por servos, para lhe obedecer, sois servos daqueles a quem obedeceis? Quem que você quer ser servo? Vou ler de novo, Não sabeis vós a quem vos apresentardes por servo para lhe obedecer, sois servo daqueles a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Ou eu sou obediente à palavra de Deus, para que eu viva debaixo da justiça de Deus, protegido por Deus, ou eu vivo para o pecado. E quem vive para o pecado, o salário do pecado é a morte. Então, amado, nós temos que se livrar dessa morte eterna que eu estou falando. Porque Jesus fala que ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades. As enfermidades que ele fala em Isaías 53 não é enfermidade de dor de cabeça, dor de barriga, dor no coração, dor nas pernas, dor reumatismo, essas coisas. Ele tomou sobre si toda a enfermidade espiritual. A enfermidade da velhice, como eu já estou ficando velho, tem dor de coluna, dor no corpo, essa dor é normal. Uma doença por uma má alimentação, um má cuidado, né? Às vezes você não se cuida, um esforço físico, às vezes te traz uma enfermidade, ele cura, mas a enfermidade espiritual ele tomou sobre si, que é os nossos pecados, para fazer de nós filho de Deus, justo de Deus, para que o justo viverá da fé, como diz a palavra, mas que ele não pense em recuar. Se você recuar e voltar para o pecado,
A Bíblia diz que Deus não terá prazer sobre você. Quer dizer, Deus jamais te colocará no reino de Deus. Jesus fala ali nos evangelhos sobre o caminho, né, e a porta estreita. Ele fala, muitos procurarão entrar, mas não poderão, porque querem entrar à sua maneira, não querem buscar o conhecimento da verdade, da justiça de Deus. E essa justiça se deu quando nós abrimos nosso coração e aceitamos isso. Aceitar Jesus é aceitar o que Ele fez por mim. A Bíblia diz que todos quanto recebeu o que Ele fez, Ele deu o poder de tornar-se filho. E se eu me tornei filho de Deus, eu não posso ser um filho de Deus e dizer que ainda sou pecador. Tanto que o próprio apóstolo Paulo diz em Gálatas, capítulo 2, verso 17, se nós que somos justificados pela fé, se nós ainda somos chamados de pecador, é porventura Cristo ministro do pecado? Aí ele fala de hipótese alguma. De hipótese alguma. E no último versículo, no 21, ele fala, Gálatas 2, 21, não aniquilo a graça de Deus. Por que nós não podemos aniquilar? Porque nós alcançamos a misericórdia de Deus. Amém? Então eu quero deixar essa palavra enxertada no seu coração, porque é esta palavra que pode salvar a sua alma. Até a próxima. Um forte abraço. Sou o pastor Jaime Teixeira, da comunidade cristã Resgatando Vidas para o Senhor Jesus, que está situado na rua Nilton Tinoco, 475, no bairro Jardim Nova Era, Nova Iguaçu. Estou ali todo domingo, quarta e sexta, para abençoar a sua vida.